Começamos aqui o nosso estudo de funções. Eu farei isso a partir do livro de cálculo chamado Cálculo 1, do autor Luiz Hamilton Guidorizi. Eu resolvi todas as questões desse livro quando estava na faculdade, peguei esse livro nas férias e fiz tudo que era proposto nesse livro, desde a primeira página até a última. Resolvi cada um dos exercícios. Não era a mesma edição que essa, era uma edição mais antiga. E o que eu vou fazer nesse curso é algo parecido. Não vou resolver todas as questões, mas eu vou mostrar a vocês o método que me levou a aprender cálculo naquela época. Então, essa primeira tela que você está vendo contém um baita textão, que é exatamente o texto introdutório do tema de funções lá do livro do Guidorizi. E eu vou ler com vocês, frase a frase, para que a gente entenda exatamente o que está sendo dito e para que vocês consigam depois também estudar sozinhos nesse tipo de texto mais técnico, com uma linguagem matemática mais rigorosa, mais sofisticada. Então, sim, nessa primeira parte do curso eu vou ler muita coisa com vocês, explicando parte por parte, para que vocês aprendam a como ler esse tipo de material, aprendam a linguagem e aprendam como é que se estuda. Então, se você está disposto a vir comigo nessa jornada, que será longa, mas tenho certeza que trará muitos resultados positivos, porque vai te ensinar uma coisa muito mais importante do que cálculo, que vai te ensinar um método de estudo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso estudo aprendendo o que é uma função. Esse é o capítulo 2 do livro do Luiz Hamilton Guidorizi, que será usado nesse curso, que está disponível gratuitamente em PDF, ok? Começamos aqui com uma frase praticamente ininteligível que abre o capítulo dizendo assim: entendemos por uma função f uma terna. Aí tem aqui embaixo uma expressão matemática, né? Abre-se parêntese, fecha-se parêntese, dentro eu tenho A maiúsculo, vírgula, B minúsculo, vírgula, A, flechinha, B. Era exatamente assim que eu vi as coisas. Eu falo, isso aqui é grego, eu não sei o que está escrito aqui, eu não consigo ler esse negócio. Tá? Então vamos ao texto, vamos ver se isso ajuda a gente a entender o que é que está sendo feito. Então diz assim, primeira coisa que eu não sei o que é uma terna. Tá? Nós estamos pulando o capítulo 1, estamos vindo direto para o capítulo 2 e não sei o que é uma terna, tá bem? Então vamos partir do princípio que a gente não entendeu nada aqui dessa primeira linha. Então vamos mergulhar aqui no parágrafo para ver se a gente consegue decodificar o que está escrito, tá certo? Então, entendemos por uma função uma terna AB de A em B, tal. Vamos ver o que isso significa. Em que A e B são dois conjuntos. Então a primeira coisa que você tem que perceber é isso daqui, ó. Ele está se referindo a conjuntos. A e B são conjuntos, então não são apenas números, são conjuntos de números, tá? E essa aqui, a flechinha B, vamos entender o que isso significa. O que essa flechinha significa? É uma regra que nos permite associar cada elemento de A a um único elemento de B, tá certo? Então veja só, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que existem dois conjuntos, conjunto A, conjunto B, e que existe uma regra que faz com que a gente associe cada elemento de A a um único elemento de B, tá certo? Então vou fazer aqui um Azinho. Para cada Azinho aqui no conjunto A, eu tenho apenas um B no outro conjunto. Então esse cara vem para cá, ele só vem para esse lugar, tá certo? Então não existe um outro item aqui, vamos fazer um C aqui, por exemplo, que essa regra não permite que o A seja levado ao número C. Ele só pode, é um caminho de mão única, ele só pode ir numa direção, ele só pode ir a um elemento do B. Eu espero que até aqui esteja claro, tá certo? A função, vocês verão que tem a ver com essa regra, que pega um elemento do conjunto A e leva ao conjunto B. Daqui a pouco eu vou desenhar mais, eu vou fazer uma explicação mais didática desse assunto. Mas por enquanto vamos focar aqui no texto, vamos interpretar esse parágrafo aqui para a gente não perder nenhuma informação. Então, entendemos por uma função uma terna, em que A e B são conjuntos e A leva a B, uma regra que nos permite associar a cada elemento de A um único elemento de B. Então, se você entendeu essa primeira frase aqui, já está excelente, porque você já sabe que esse cara é um conjunto, esse cara é outro conjunto, e que a função é uma regra que pega cada elemento de A e leva a um único elemento de B. Tá certo?
que pega para cada elemento de A, leva a um único elemento de B, e esse termo único aqui é bem importante, tá certo? O conjunto A é o domínio de F, indica-se por DF. Veja só, o conjunto A é o domínio da função f, indica-se por D índice f. Né? Então, se vocês verem aqui D índice f, leia-se domínio da função f. Certo? O que é o domínio? O domínio é o conjunto de números que estão dentro do conjunto A. Aqui, ó. Se esse aqui é o grupo A, né? Se esse aqui é o grupo A, todo mundo que cabe aqui dentro desse grupo faz parte do domínio da função. Ok? O B é a imagem da função. Então, veja só, para cada elemento que eu tenho aqui, isso vai ser levado a um único elemento do B. Certo? E nunca a dois elementos do B, como eu acabei de fazer aqui. Certo? Sair do A e para dois lugares diferentes. Então, se você sai do A, você vai a um único lugar do B. Mesmo que já tenha alguém lá, ó, mesmo que já tenha alguém ali, você pode ir para lá. Você pode ter duas pessoas aqui, dois elementos do conjunto A, indo para um mesmo elemento do conjunto B. Mas você não pode ter um mesmo elemento do conjunto A sendo levado a dois lugares diferentes. Tá certo? Isso não pode. Bem, então o domínio da função f é chamado de df e é esse carinha aqui. Assim, A é igual ao domínio da função f, como eu acabei de explicar. O conjunto B é o contradomínio de f. Tá? Contradomínio ou imagem, também é usado esse termo para denominar a mesma coisa. Tá? Contradomínio ou imagem. O único B associado ao elemento de A é indicado por f de A. Então vamos ver o que ele está dizendo aqui. Deixa eu fazer um desenho um pouquinho melhor. Vejam só. Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, isso aqui é meu conjunto A. Esse daqui é o meu conjunto B. E para cada elemento do conjunto A, eu tenho alguém lá no B, certo? Então, eu saio daqui do A e vou para um único elemento do B, certo? Eu pego um outro elemento do A e vou para um outro lugar aqui no B. Eu saio daqui e nunca vai acontecer isso aqui, gente. Ó. Se isso aqui acontecer, não é uma função, tá? Desculpe, isso aqui pode acontecer. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Um mesmo ponto aqui do A levar a dois lugares. Então, não pode ter duas linhas saindo aqui do conjunto A, certo? Aí, o que acontece? O que ele acabou de dizer aqui pra gente? Ele fala, o único B associado ao elemento A é indicado por f de A. Então, veja só, esse cara aqui que eu vou pintar de amarelo é o único valor de B associado ao valor de A que está aqui do outro lado, certo? Então, esse Azinho aqui me leva a um único lugar que eu vou chamar de Bzinho, certo? A representação desse Bzinho pode ser feita da seguinte forma. Esse Bzinho é igual a F de A, tá? Esse Bzinho é igual a F de A, essa é a representação. Ok? Vou fazer aqui um exemplo bem simples. Vamos supor que a minha função f de x seja igual a x ao quadrado. Ok? Essa aqui seja a minha função. A regra seja essa. Eu pego um elemento do A e do outro lado eu vou ter o quadrado dele. Vamos pegar aqui o número 3. O número 3, o correspondente ao número 3 no outro conjunto seria 9, que é 3 ao quadrado. Então eu digo o seguinte, o f de 3 é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Em termos aqui matemáticos, o que eu estaria dizendo? Estou dizendo o seguinte, 9 corresponde ao f de 3. Okay? A função é essa regra, que pega um elemento do A e associa a um único elemento do B. Ok? Então vamos voltar aqui ao texto e vamos continuar a nossa leitura. Tá certo? Então, aqui ele diz o seguinte. O conjunto B é o contradomínio de F. O único B associado ao elemento de A é indicado por f de A. Certo? f de A igual a B. Leia-se f de A. Veja que aqui ele começa a ensinar a ler a matemática. Diremos que f de A é o valor que f assume em A, ou f de A é o valor que associa f a A. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer isso que eu acabei de mostrar, que a minha função pega um valor no conjunto A e associa a ela um outro valor no conjunto B.
tá certo? Então, o f de a aqui corresponde a 9, ou seja, a minha função pega o número 13 e transforma em 9. Vamos pegar um outro número aqui, ó. Vamos pegar aqui o número 2. Essa mesma função f de x igual a x ao quadrado pegaria o número 2 e elevaria ao quadrado. Então, aqui eu teria o número 4, tá certo? Então, ela está pegando um número no conjunto A e associando a ele um outro número no conjunto B, tá certo? Eu poderia pegar aqui também um valor menos 2. E veja, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4 da mesma forma. Então veja que esse outro elemento aqui também está sendo dirigido ao mesmo resultado, que é 4. E não tem problema nenhum nisso, porque o que importa é que não haja... que para cada valor aqui no conjunto A eu tenha apenas um no conjunto B. Tá certo? Que eu não poderia ter, por exemplo, é dizer assim... 3 ao quadrado é 9 e 3 ao quadrado é 4. Né? Isso, se uma regra, se houver esse tipo de regra, não é uma função. Ok? O termo a aqui, eu posso colocar o número 1, por exemplo. Né? 1 ao quadrado é igual a 1. Aqui está o que eu achei. Opa, desculpe, o Google está falando comigo aqui no meio da aula. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos só terminar esse parágrafo aqui e depois a gente deixa o resto para outra aula. Uma função f de domínio A e contradomínio B é usualmente indicada por f de A a B. Tá vendo? Aqui sim, lembra que eu falei que não sabia ler essa função? Bom, está aqui, ó. O que a gente lê aqui? Uma função f com domínio A e contradomínio B é geralmente indicada por f, dois pontos, A, flechinha B. Como é que se lê isso? Leia-se f de A em B. Então, uma função de f, uma função f com domínio em A, contra domínio em B. Ok? Então agora nós já sabemos ler. Veja que não dá para pular direto, por exemplo, e abandonar o texto, porque senão a gente perde todas essas informações e depois não consegue acompanhar o que o autor está dizendo. O segredo de matemática é estudar tudo passo a passo, sem avançar, né, sem pular etapa. Então, uma função de uma variável real a valores reais é uma função f de A em B. Vejam só. F de A em B, né, assim que se lê, em que A e B são subconjunto dos números reais. Ok, gente? O que ele quer dizer aqui? Que tanto a imagem quanto o... Desculpe, tanto o domínio quanto o contradomínio dessa função são números reais. Você não vai ter lá raiz quadrada de números negativos, por exemplo. Tá ok? São números reais. Até menção contrária, só trataremos de funções de uma variável real a valores reais. Então, o escopo desse curso é esse, a gente vai trabalhar apenas com valores reais, com números reais. A gente não vai trabalhar com números complexos neste curso de cálculo 1, nesse curso de limites, tá certo? Então, por fim, a gente chega aqui a mais uma frase, né? Seja f de A em B, veja que já estamos lendo direitinho aqui, seja de f a em B uma função, o conjunto GF, agora vamos entender o que é esse conjunto aqui, ó. O conjunto GF, que é o conjunto de todos os pares de x e f de x, tal que x pertence a A. O que é isso aqui, gente? Olha só, como é que a gente lê esse daqui? Esse GF aqui está sendo definido como sendo, veja só, o conjunto de todos os x e dos f de x, ou seja, dos números que estão no domínio e no contradomínio. Essa barra aqui indica tal que x pertence a A. Né? X é algo x pertence ao domínio, x pertence a A, ele está dizendo que os valores de x são números aqui do domínio, e f de x, lógico que são os valores correspondentes no contradomínio. Tá? Essa aqui é a frase, e esse conjunto, deixa eu pegar o próximo print aqui, este conjunto denomina-se gráfico de f. Ok? Gráfico de f. Então, o gráfico de f é um subconjunto do conjunto de todos os pares ordenados x e y dos números reais, munindo-se o plano de um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas. O gráfico de f pode ser, então, pensado como um lugar geométrico descrito pelos pontos de x e f de x, quando x percorre o domínio de f. Gente, vamos ler isso aqui, tá? O que ele está definindo? Ele está definindo matematicamente o que é um gráfico, o gráfico de uma função, ok? O gráfico de uma função, o que ele está dizendo? Vamos traduzir aqui o que ele está dizendo. Para isso eu vou precisar de um plano cartesiano, tá? O que ele está dizendo é o seguinte.
Denomina-se gráfico de f o conjunto de todos os valores de x e f de x, tá? Quem são x e f de x? X é eu vou colocar aqui os valores de x nesse eixo, aqui na horizontal, e os valores de f de x eu vou colocar no eixo vertical, ok? Então, são sempre dois valores, porque para cada x eu tenho um f de x, concordam comigo? Para cada x eu tenho um y, né? Esse f de x aqui também pode ser chamado de y, não tem problema nenhum. Então, vamos ler aqui, ó. Denomina-se gráfico de f, assim, o gráfico de f é um subconjunto do conjunto de todos os pares ordenados, x e y, de números reais, tá? Munindo-se o plano de um sistema ortogonal de coordenadas, que eu acabei de desenhar, cartesianas, o gráfico de f pode ser, então, pensado como lugar geométrico descrito pelo ponto x, f de x, quando x pertence ao domínio de f. Resumindo, o que é isso aqui, pessoal? O que é o gráfico de f? Traduzindo aqui para o nosso exemplo. O gráfico de f vai associar aqui, vai pegar os pares de... Cada par desse número aqui, né? O número do conjunto A com o número do conjunto B e representar aqui num lugar geométrico. Por exemplo, o que está mostrando aqui? Está mostrando que se x vale 1, o resultado, né? Se no domínio o valor vale 1, na imagem o valor também vale 1. Então, eu tenho aqui um ponto. Esse ponto aqui é o lugar geométrico do ponto 1 e 1. Se eu pegar o ponto 2, por exemplo, o ponto 2 me leva a outro valor, que é o número 4, que está aqui em cima, né? O gráfico desse negócio é algo mais ou menos assim, né? Eu não vou fazer os outros pontos. Se eu pegasse os números negativos, seriam desse jeito. É uma parábola. Então, aqui ele está apenas definindo o que é o gráfico de uma função. Tá certo, gente? Então, vocês podem ter, talvez, achado um pouco complicado o texto, o linguajar aqui do autor, mas eu lhes garanto que vocês estão estudando esse assunto de uma maneira muito rigorosa, né? Esse livro é um livro de cálculo 1, mas ele é quase um livro de análise, então é uma maneira muito rigorosa e que esse esforço em entender o texto vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham entendido, então, o que é uma função, né? O que é o domínio de uma função, o que é o contradomínio de uma função, e que uma função é uma regra que pega cada elemento do domínio e leva a um único elemento do contradomínio, e que esses valores, esses pares de valores do domínio e do contradomínio podem ser representados graficamente. Na próxima aula, a gente vai avançando no assunto, sempre seguindo aqui a sequência do livro do Luiz Hamilton Guidorizzi. Muito obrigado, até a próxima.